Amados irmãos, abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulos número 28, versículos número 19, é a base do nosso estudo temático sobre o discipulado, amém? Sobre o discipulado. Então, nós estamos nessa série aprendendo sobre o discipulado e a partir da semana que vem nós vamos começar na prática. O que é isso? Nós vamos começar no modo prático. Como que eu vou discipular literalmente? Que eu vou sentar com a pessoa, que eu vou ter que fazer, como eu vou ter que fazer no dia a dia. Então nós vamos aprender, em nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 28 e o verso de número 19. Mateus capítulo 28 e o verso de número 19 a seguir. Os irmãos encontraram? Diga amém. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos repetir todos juntos o verso 19 e 20 no 3? 1, 2, 3. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu quero falar com os irmãos hoje. Não tem o PowerPoint para os irmãos, infelizmente expirou, né, o pacote Office aqui do notebook e não pôde fazer aí o PowerPoint para os irmãos, amém? Mas tem alguns textos bíblicos, os meninos vão projetar e eu quero que eles já coloquem na tela o primeiro texto bíblico, que é Hebreus capítulo número 10 e o versículos número 24 a 25. Hebreus capítulo número 10, versículos número 24 a 25, vai aparecer aqui para os irmãos, para que os irmãos possam lermos juntos em nome de Jesus, amém? A responsabilidade do discipulado é do pastor e de toda a igreja. Do pastor, dos obreiros e de toda a igreja. Amém? Por que dos membros também? Porque nós somos discípulos de Jesus. E Jesus não disse para os pastores, ide, mas ele disse para todos os discípulos, ide, vão. Ou seja, não é simplesmente uma ordem para líderes da igreja, pastores, presbíteros, evangelistas. Não, é uma ordem a todo discípulo de Jesus. Quantos salvos nós temos aqui? Quantos salvos nós temos aqui? Amém? Você é salvo? Tem convicção da sua salvação? Amém? Por mais que ainda tenha algumas coisinhas que precisa mudar aí, não é? Mas você tem convicção, não tem? Como Paulo disse, aquele que começou em nós a boa obra, aperfeiçoará aquele dia. Então o crente tem que ter convicção da sua salvação. E tem que buscar nela, com força e esforço. Não é buscar através de disciplinas espirituais, né? É a santificação em Cristo Jesus a cada dia, mas nós temos convicção da nossa salvação. E se você é salvo e é um discípulo de Jesus, se você é um imitador de Jesus, se Jesus é o teu modelo, o meu modelo, então nós temos a obrigação, nós temos o dever de cumprir os seus mandamentos, e um deles é fazer discípulos. E fazer discípulos de que forma? Ensinando. Amém? Então é a tarefa de todos os discípulos de Jesus. Os membros são responsáveis uns pelos outros. Sabia que nós todos somos responsáveis uns pelos outros? De cuidar. Aqui é uma grande família e nós somos responsáveis uns pelos outros. Toda a congregação é responsável por se certificar de que cada membro, seja ele criança ou adulto, homem ou mulher, está sendo amado e estimulado ao amor. Ou seja, todos os irmãos orientado, chamado para cuidar um dos outros.
Não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é irmã, se é irmão, mas nós devemos cuidar um dos outros. Amém? Principalmente no que concerne a igreja local, tá? Porque existe aqueles familiares que moram debaixo do mesmo teto. É assim ou não é? O cuidado é mais especial com esses, não é? Os filhos, a esposa, é assim ou não é? Porém, existem os parentes. E nós também atendemos não só os que estão debaixo do mesmo teto, mas também os parentes. Correto? Ok. Imagina que esta aqui é a sua casa local, a sua casa onde você mora. E aqui tem muitos irmãos em Cristo. Eles são os mais próximos, os que estão inseridos na igreja local, são os mais próximos de nós. Amém? Os mais próximos de nós. Esses são os mais próximos. Mas, meus amados irmãos, vale ressaltar que existem outros irmãos que não pertencem a essa igreja local. E os que não pertencem a essa igreja local, nós também devemos ter o cuidado com eles. Porém, em especial, aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Olha aqui, em especial, nós estamos semanalmente com esses irmãos, não é? E você consegue notar aqueles que não estão vindo? Consegue notar? Consegue se preocupar com eles? Amém? Consegue ter essa atenção especial? Ou é simplesmente obrigação do pastor? Não, é obrigação do pastor isso aí. É assim, irmãos? Não. Então vamos lá, Hebreus 10, 24 e 25. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, no 3. Olha aqui, está projetado. E consideremos... Vamos lá, 1, 2, 3. Pega na sua... Esta é a versão, está com caridade, né? Mas aqui está amor, né? Vamos lá. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, algo que eu quero destacar com os irmãos: estimular uns aos outros. Estimular uns aos outros. É o estímulo de um... aquele irmão não veio. Você liga, você manda uma mensagem, você faz uma visita, você está estimulando uns aos outros a seguir Jesus. Amém? Animando-nos uns aos outros, ou admoestando-nos uns aos outros. Quanto mais vedes aquele dia que se aproxima. Ou seja, o dia do Senhor, que é a volta de Cristo, está se aproximando a cada dia mais. É assim ou não é? E a nossa preocupação com o próximo, se ele está servindo a Deus e firme, tem que estar maior a cada dia. Porque a gente não sabe qual é o dia que ele virá, tanto no sentido coletivo, ou ele pode vir no individual, com a morte. Amém? Ele pode vir no sentido coletivo, a sua volta, ou ele pode vir individualmente. Então, que Deus nos dê graça, para que nós venhamos estimular, para que venhamos ajudar uns aos outros, em amor, em boas obras, para que nós não abandonemos a prática de se reunir, ou seja, de congregar. A gente não pode abandonar a prática de congregar, estar reunido. Nós somos uma grande família. E como está escrito lá em Atos, capítulo número 2, o que a igreja primitiva fazia, irmãos? O Dani aqui falou diversas vezes sobre esse texto, não é, Dani? Capítulo 2, verso 47, se eu não me engano, 42, que vai falar de que eles se reuniam, eles tinham comunhão, e eles se reuniam tanto no templo quanto nas casas. Não havia igreja como aqui está, o local que a igreja se reúne. A gente chama esse local de igreja, mas na verdade esse local aqui é uma propriedade que a igreja tem, uma casa de oração, onde a igreja, que é o corpo de Cristo, e cada um aqui faz parte do corpo de Cristo, se reúne para adorar a Deus. A igreja está aqui reunida para adorar a Deus. E essa igreja, que é o corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor, que direciona a igreja,
então sabe da importância de congregar para a saúde espiritual, para crescimento, para amadurecimento na fé. Por isso a importância, irmãos, da terça-feira, do culto de ensino, que nós estamos aqui estudando a palavra, do estudo bíblico, e desta feita estudando no estilo mais temático, não o expositivo, mas em breve voltaremos ao expositivo. É que ao meu coração eu entendo que ao ver a igreja, a necessidade do cuidado com o próximo, nós estamos aqui numa série falando para os irmãos nesse sentido de cuidado com uns com os outros para seguir Jesus. Mas em nome de Jesus entenda a importância de congregar, de se reunir, de vir para o culto, de estar junto, de fazer culto doméstico. É muito importante isso. E hoje está crescendo o movimento dos desigrejados. Não, eu tenho lá, estou assistindo ao vivo o culto e não preciso ir para a igreja. Não, eu faço o culto aqui na minha casa, eu oro aqui na minha casa, eu já leio a Bíblia aqui, eu não preciso de uma instituição religiosa. Eu não estou falando de um CNPJ, eu não estou falando simplesmente de uma instituição com um nome social, não. Porque o nome da nossa igreja no CNPJ é a Assembleia de Deus em São Paulo. Esse é o nosso nome, Assembleia de Deus em São Paulo, né? Porém, nós temos uma razão social, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, amém? Porque no início da nossa igreja, cada bairro onde foi formando, as igrejas ficou com o nome da igreja local, mas acabou que as igrejas expandiram fora dos seus campos, e ficou lá o ministério, o nome do ministério, mas eu não estou falando disso somente. Eu estou falando de você se reunir com o corpo de Cristo para amadurecimento, para crescimento na fé, para um ao outro ensinar, e muitas vezes pedir oração, pedir ajuda espiritual, e pedir, me ajuda meu irmão, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer, eu falhei aqui, eu preciso acertar, eu preciso de ajuda, me ajuda a seguir Jesus, a melhorar, a crescer na fé. Porque senão, irmãos, a gente fica como algo social simplesmente. Eu vou lá, eu se reúno e eu estou no automático. Simplesmente no automático. Não estou falando que nós não devemos se reunir todas as vezes. Não, estou falando que nós devemos se reunir todas as vezes com um propósito. E nós devemos se reunir com um propósito e se relacionar com os irmãos em Cristo. Não simplesmente vir, bater o cartão e voltar para casa, mas entendemos que a importância de estar juntos, de congregar, de aprender da palavra de Deus, é para que amadureçamos na fé. Abre aí por gentileza, Por gentileza, meus irmãos, projeta aí 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo de número 14 e 15. 14 e 15, vamos lá. 14 e 15. 1 Coríntios capítulo 12, versículos número 14 e 15. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo de número 14 e 15, Agora vamos lá, versículo 24 a 26, 24 agora, verso 24, isso, porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo. Quem formou o corpo, irmãos? Deus, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Olha, ainda tem mais, um dos outros, tem mais um versículo. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele.
Você consegue entender isso? As irmãs aqui têm filhos, filhas, adolescentes. Imagina eles saindo do ensino médio, aprovado, passando ali nos vestibulares da vida, formando medicina, talvez direito, passa lá na prova da OAB, e aí ele pega a sua credencial, né, um advogado, e aí você, olha, meu filho galgou a profissão dele, a formação dele, a profissão dele, né, a sua colocação no mercado de trabalho. Irmão, é bom isso? Dá felicidade para a família, para a mãe, para o pai? Amém? Agora você imagina a alegria dos irmãos em Cristo, pela bênção de cada um dos irmãos. Você tem noção na alegria, se cada crente se alegrar com a bênção do outro, olha, de ver a família do outro bem, e se preocupar com o outro, com a enfermidade do outro, se preocupar com a enfermidade dos filhos do outro, se preocupar com o desemprego do outro, se preocupar com as dificuldades financeiras, emocionais, intelectuais, físicas, mentais, sociais do outro, e se alegrar quando o outro tiver uma alegria, tiver um sucesso e crescer em alguma área da vida. É assim que nós, como família de Deus, devemos seguir. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Se um padece, todos padecem. Se um se alegra, todos se alegram. Se um cai, não é para ridicularizar. E hoje em dia é assim, caiu, irmão, acho uma vergonha isso. As pessoas fazem o papel do diabo. Alguém cai e o crente ainda vai lá para a rede social, faz vídeo no YouTube e ainda posta que fulano caiu, que fulano pecou. Olha, vazou o áudio, vazou o vídeo, olha lá. Isso para mim não é um cristão. Isso é um mensageiro de Satanás. Por quê, meu irmão? Não se alegre com a queda do outro. E eu não fui chamado para divulgar a desgraça do outro, mas eu vendo o outro caindo, eu preciso ajudá-lo a levantar. Como a Bíblia diz, exortar para que ele possa se arrepender do seu pecado e voltar-se à vida. Confessar, deixar e voltar à vida de comunhão com Deus. E não ajudá-lo, ele entrar na cova e ir para o inferno. Não, meu irmão! Aleluias. Vamos prosseguindo. E aí nós vamos ver, meus amados, um outro texto bíblico. Romanos capítulo 12, verso 10 a 16. Aleluias. Romanos 12, 10 a 16, a parte A dos 16. Essa responsabilidade assume várias formas. Vamos lá? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmão, tem disputa entre os irmãos? Não. Não sejais vagarosos no cuidado, não sejais preguiçosos no cuidado, não sejais descuidados. Tá com os, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E aí vai dizer, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E aí vai dizer mais, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Aleluia. Não o que? Ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então há destaque de algumas palavras. Amai-vos de coração uns aos outros. Ele vai falar de preferir-vos em honra, ao plural. Você vai preferir uns aos outros em honra. Você vai dar o lugar ao outro, a vez para o outro.
nesse mundo egoísta, você viver isso? Onde as pessoas brigam por causa de um lugar no trânsito? É assim ou não é? A pessoa embicou. E outra coisa, se você chegar numa rotatória, e se você não for indo devagarzinho, você não passa não, você esperar um. Não é assim? É o mundo egoísta. Se você for esperar no trânsito, e se você está na fila, irmão, até na fila, tem gente que vai lá, né? Estava no banco, a mulher pulou a correntinha na sua frente. Passou na frente de 3. Aí você imagina, meu irmão, você vai arrumar briga com a pessoa por causa da fila? Não. Por causa do trânsito, um já quer sair, já quer pegar tal. As pessoas estão perdendo a sua vida por causa de lugar no trânsito, a vez, na fila. O orgulho, o ego, o eu, o egoísmo. Mas esse aqui é o evangelho de Jesus, que vai na contramão da cultura do mundo. A cultura do mundo é o eu primeiro, mas a cultura do evangelho é se preocupar um com os outros. A cultura do evangelho é dar honra um para os outros, preferir o outro. A cultura do evangelho é alegrai-vos da esperança. A cultura do evangelho é socorrer uns aos outros, comunicar com os santos as vossas necessidades, socorrer os santos nas suas necessidades. E aqui, meu irmão, eu quero que você entenda essa interpretação do texto aqui, porque essa versão aqui, ó, já socorrei, a que eu estou usando aqui, ó, socorrei os santos, e ali diz comunicar com os santos, não se refere a você estar com problema. Preste atenção na interpretação. E você falar, simplesmente. Que normalmente a gente, né? Mas se você vê que o outro está passando necessidade, socorra-o. Não precisa a pessoa ficar falando para todo mundo, irmãos. Antes a pessoa falar, se você já notou, não espere a pessoa falar. Você já vai e faça. Quem entende isso que eu estou falando, irmãos? Amém? E aí, é simples a palavra. Procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, que Deus nos dê graça para viver essa palavra, esse evangelho como discípulo de Jesus. Esse é um exemplo de comunidade que assume responsabilidade com os seus membros. Você não é exclusivo, você não pode viver uma vida exclusiva, você não pode viver uma vida em função de si mesmo, olhando só para o seu umbigo, eu só olhando para o meu umbigo, não. Eu devo cuidar um dos outros, irmãos, que Deus nos dê graça, e Deus nos dê essa mentalidade cristã, essa mentalidade bíblica, essa mentalidade do evangelho. Não uma mentalidade egoísta, não. Mas é a responsabilidade um com os outros. Contudo, o que desejo que você perceba aqui é que essas responsabilidades uns dos outros, para com os outros, ocorrem no contexto das responsabilidades conjuntas da própria congregação, ainda que muitas serão cumpridas de maneira individual. Ou seja, eu sei que há um corpo. Nem todas as vezes todos vão cuidar um dos outros, mas você tem capacidade de ver a necessidade do outro, nem que você ajude a pessoa individualmente, e você não precisa falar para todo mundo, mas você é corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, alguém que faz parte do corpo de Cristo está ajudando o outro. Ou seja, mesmo que você não ajudou no coletivo, a igreja inteira, vamos dar um exemplo aqui, que o exemplo elucida melhor, né? Mesmo que alguém está passando necessidade, você comunicou com a assistência social da igreja, a irmã Letícia. A irmã Letícia, alguém está passando dificuldade. Mas se você pode, você não vai esperar o dia do culto para você procurar a irmã Letícia para perguntar do quilo. Não, se você pode, faça. Amém? Eu estou falando do corpo de
Cristo. Eu estou falando dos domésticos da fé. E aquele que não auxilia, ajuda, estende a mão para os domésticos da fé, é pior do que o infiel e negou a fé. Porque na irmandade do mundo do crime, eles se ajudam. É assim ou não é? Não tem aí os partidos de facção criminosa? Eles não têm uma política interna? Eles não têm o crivo lá, não têm o seu regimento interno, as suas leis próprias? É assim ou não é, irmãos? E eles não se ajudam? Chama de irmão. É assim ou não é? A maçonaria também não é assim? Se os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, irmão. Os filhos da luz muitas vezes não se ajudam. Eu estou exortando a igreja para que nós cresçamos com maturidade, com saúde espiritual. Agora, se eu não posso, eu já vou fazer o quê? Procurar assistência social. Eu estou falando dos domésticos da fé, do membro do corpo de Cristo, da igreja local. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque aqueles que não são da igreja local, há uma necessidade de uma atenção que a assistência social, a nossa irmã Letícia, eu acho que ela não está aí, né? Mas, e as nossas irmãs, que eu até pedi a ajuda de umas outras irmãs, a nossa irmã Deja, outras irmãs que trabalham no secular com assistência social, para nós pegarmos aquele mesmo formulário que a sede fornece, para nós termos critérios para ajudar na assistência social. Por quê? Se eu colocar uma placa, um banner aqui na frente dizendo está distribuindo cesta básica aqui na igreja, aparece alguém aqui, irmão? Lota. Porque a mentalidade de terceiro mundista, nossa, brasileira, é de assistencialista. É assim ou não é? Só quer receber assistência social. Eu tenho um colega que é empresário, e ele falou que teve funcionário que ele pediu a conta porque ele recebeu o Auxílio Brasil. Ele pegou o Auxílio Brasil, ele e a esposa, ele pediu a conta. Falou, peraí, ele pediu a conta, ainda falou para ele por que ele está pedindo a conta. Entendeu? A mulher pegou 600, ele pegou 600, ele estava trabalhando lá na obra, né, ganhando um salário e meio, né, na obra. Ele falou, rapaz, eu vou ficar trabalhando aqui nada no pesado. eu vou ali pegar o auxílio, 600 da minha mulher, 600 meu, e eu vou viver tranquilo, rapaz, sem trabalhar. É para isso que a igreja vai ajudar, para esse tipo de gente? Que quer viver encostado no Estado, ou em alguma instituição, ou alguma ONG, ou alguma instituição religiosa, que faz também o trabalho social? De maneira nenhuma. Amém? É por isso que a igreja precisa fazer o quê? Conhecer a necessidade da pessoa, amém? E conhecendo a necessidade da pessoa, a igreja não vai negar, de maneira nenhuma. Porém, os de fora, vamos conhecer a necessidade, amém? E os de dentro? Os de dentro, nós vamos ajudar. Desde que os de dentro também não se encostem. Porque se encostar, como já aconteceu aqui, nessa comunidade eu estou falando. Por quê, meus irmãos? Porque essa pessoa não está aqui, mas já chegou e queria viver o quê? Só nas custas da igreja. Né? Gás, conta de água, conta de luz, a mistura, a compra, né? A cesta básica. E aí um dia eu arrumei um trabalho para o camarada. Arrumei um trabalho, aí o camarada não, pulou fora. Então não é isso, irmão, que eu estou falando, não é esse tipo de gente. Mas é alguém realmente necessitado doméstico da fé, porque esse tipo de gente eu exortei. Antes dele sair eu exortei, falei, rapaz, seu problema é preguiça. Vá trabalhar, vai aprender com a formiga, o preguiçoso. E aí eu acho que não ficou satisfeito com a palavra, não é? Mas... então, meus amados irmãos, entenda, a gente precisa ter essa atenção especial. O Novo Testamento incumbe a congregação reunida da responsabilidade certificada de que os membros vivam à altura da sua profissão de fé e do pacto eclesiástico uns com os outros. O que significa isso? Na comunidade nós vamos aprender naquilo que nós cremos, amém? Aquilo que nós professamos. Todos os crentes aqui têm a declaração de fé? Quem tem a declaração de fé aqui? Pelo menos na casa, na família, né?
Então, você procura adquirir a declaração de fé da nossa igreja. É aquilo que nós cremos. Amém? As bases bíblicas é aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. E também aqui na igreja é ministrada a palavra que direciona a igreja, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos. Amém? E nós vamos se amadurecendo e crescendo na fé. Paulo exorta não os pastores, mas a congregação a excluir o homem que não arrependido da membresia, conforme 1 Coríntios capítulo 5. Ou seja, presta atenção, se alguém como esse jovem, esse irmão que eu falei aqui, que não queria trabalhar e queria se encostar na igreja e no estado, ele precisou ser exortado. E na exortação, que os irmãos me conhecem bem, sabe, quem convive comigo sabe que eu tento falar de um jeito especial, né? De forma que a pessoa não se ofenda, mas eu tenho que falar de forma bíblica, amém? E aí quando eu fui conversar com toda a gentileza do mundo, não se arrependeu do seu pecado, porque preguiça é pecado. Quem está entendendo aqui, irmãos? Como outros que já eu exortei para que parasse a prática do adultério e da fornicação, não quiseram se arrepender, e até mesmo da homossexualidade, e saíram. Amém, irmãos? Como eu vou manter no corpo de Cristo a pessoa que está vivendo na vida de pecado? Agora, observa a Bíblia, passa para a igreja. E não é só 1 Coríntios 5, mas 2 Coríntios também, e o próprio Jesus, nos evangelhos, vai dizer que a igreja liga e a igreja desliga. O corpo de Cristo exclui e inclui. Agora você imagina eu chegando, se torna público? Se torna público, tem que ter tratado no público, é assim ou não é? Amém? Agora você imagina a gente chegando aqui tratando com toda a igreja. Quem está entendendo, irmãos? E muitas vezes a gente faz com toda a gentileza, de forma sigilosa, para não constranger a pessoa, e mesmo assim. Agora, quantos que foram exortados por causa de pecado contra o corpo, muitas vezes fornicação, adultério, até mesmo preguiça, como eu disse para os irmãos, ou até mesmo outros pecados de imoralidade, ou outros pecados concernentes à língua, que foram exortados, até sobre o orgulho, foram exortados na conversa, no diálogo, no discipulado 1 a 1, que eu fiz com a pessoa, e que estão arrependidos e estão entre nós. E se está arrependido, a congregação restaura. Quem se mostra arrependido, é por isso que o pastor fala, os irmãos concordam no culto administrativo, que o irmão Jabson Siqueira, ele seja recebido de volta ao corpo de Cristo. Ele está arrependido e quer pedir perdão à igreja. Peça perdão, meu irmão. A irmã pede perdão. E a igreja fala o quê? A igreja quer perdoar, amém? Amém. Vamos orar para esse irmão estar arrependido dos seus pecados, e ele vai ser. E o período de disciplina? Disciplina não é exclusão, irmãos. Amém? Entenda isso. Disciplina é um período de tratamento. Amém? De cuidado. E no período de tratamento, aí que essas pessoas que estão sendo tratadas precisam estar envolvidas com o corpo de Cristo. Tem gente que faz o quê? É disciplinado? Afasta e fala assim, peraí, tudo que eu queria praticar, eu vou praticar. E quando o pastor for me colocar de comunhão de novo, quando eu entrar de comunhão, aí eu não vou fazer mais. Está arrependido esse fulano ou essa fulana? De maneira nenhuma. Não é arrependimento genuíno. Mas o verdadeiro arrependido, ele está aqui nos cultos, ele tem preocupação de estar no culto de ensino, tem preocupação de estar na escola dominical, tem preocupação de estar envolvido com o corpo de Cristo, tem preocupação de estar nas orações, porque ele quer estar fortalecido. Amém? E nós temos que ter o cuidado com essas pessoas, em nome de Jesus. E se você está vendo que alguém está caindo no buraco, você não vai avisar? Se você está vendo que alguém está fraco na fé, você não vai chamar para conversar?
Pastor, eu não tenho tanta intimidade. Fala comigo. Se você não tem intimidade com essa pessoa, mas você sabe que essa pessoa está com dificuldade espiritual, é seu irmão em Cristo, está desviando, está afastando, está em pecado, e você vai deixar essa pessoa desviar. Eu não estou falando para você propagar o pecado dos outros, eu estou falando para você ajudar esse irmão na fé, não cair, não desviar, não falhar, com amor. Entenda isso, irmãos. Nós somos uma família. Nós temos que se preocupar uns com os outros. Essa responsabilidade de toda a igreja é parte de fazer discípulos em si mesma. Um auxílio à obra do discipulado individual. Você percebe como a responsabilidade da igreja, por si só, auxilia na tarefa de discipular? Você percebe que esse cuidado um com os outros auxilia na tarefa de discipular? E isso também é discipulado? Porque discipulado, a gente tem na mente que é só para os novos convertidos. Mas não é. Quantos crentes de 10, 20 anos na igreja e não tem amadurecimento na fé? Quantos crentes que estão há anos na igreja e são orgulhosos, presunçosos, não têm vida com Deus, não têm intimidade com Deus, e por que não dizer alguns que estão inseridos na igreja local, que não fazem parte do corpo de Cristo? Tem pessoas que estão inseridas na igreja local que não fazem parte do corpo de Cristo. Tem pessoas que foram batizadas nas águas, eles têm até uma credencial, mas não nasceram de novo. E o que é que eu e você, nós vamos fazer para que essa pessoa tenha um encontro com Jesus? Porque talvez tem pessoas que passam 10 anos na igreja, e em 10 anos ela não teve encontro com Jesus, e de repente ela foi iluminada pelo Espírito Santo. E teve um encontro com Jesus depois de tempo na igreja. Você já viu algum testemunho assim? Você já ouviu algum testemunho assim? Meu irmão estava anos na igreja, eu não conhecia Jesus. Eu conhecia todas as histórias, eu sabia pregar, eu sabia falar, eu sabia a história do conteúdo. Mas lá dentro tem uma transformação genuína. Porque quem muda de dentro para fora não é o conhecimento que você tem sobre as Escrituras. O que muda de dentro para fora é a experiência que você tem com o Espírito Santo. É uma mudança de fora para, de dentro para fora. Ela exterioriza, ela vai mostrar, porque o seu comportamento vai revelar quem você é. O seu modo de viver, o seu modo de vida no dia a dia. Eu não estou falando de uma capa de santidade, eu não estou falando de uma religiosidade vazia, seca. Eu estou falando de uma vida cotidiana, o andar cotidiano, o estilo de falar, o estilo de pensar, o estilo de ver o mundo, a maneira de ver o mundo. Lembra que eu falei da cosmovisão cristã? Isso é gerado pela operação do Espírito Santo dentro do interior do ser humano. Essa transformação. Então não adianta você, se fosse só acúmulo de conhecimento, eu já falei isso para os irmãos aqui, que discipulado não é acúmulo de conhecimento. Por quê, meus irmãos? Porque se você pegar lá os bandidos, os que estão presos, os presidiários, você coloca eles para ler a Bíblia, colocou todo mundo para ler a Bíblia, eles têm tempo, né? E aí colocou todos eles para ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Então quer dizer que eles estão transformados? Porque eles leram a Bíblia? E eles não vão voltar mais a praticar as velhas obras e vão praticar novas obras agora? Não. O acúmulo de informação não significa que ele foi transformado. Amém? Ajuda, sem dúvida, esse é o princípio. O quê? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então se ouve a palavra de Deus na pregação, e quando se lê e se ouve. Porque você está falando mesmo que for no seu cérebro, você está falando consigo mesmo da palavra. É assim ou não é? Você está lendo, você está recebendo informação, conteúdo. E esta leitura, e esta pregação, e este meditar na palavra, ele pode gerar transformação. Não significa que aquele que leu e tem algum conhecimento acerca de Deus ou das histórias bíblicas é transformado. Porque existe ateus que sabem mais Bíblia que a gente. Sabia disso? É. Você pega Karnal, você pega Pondé, esses camaradas sabem Bíblia. Eita, Jesus. Melhor do que nós. Sabe Bíblia melhor do que nós. Amém? Pode deixar, meu irmão. Amém? Sabe Bíblia melhor do que nós. E aí, você vê que não é só acúmulo de informação. Vamos lá? Para nós prosseguirmos. Você consegue ver
como o esqueleto do corpo, sua carne e seus músculos estão unidos. Você consegue ver que o corpo de Cristo está unido? Você consegue entender que se a pessoa não cultua, se a pessoa não está junto, se a pessoa não está inserida no corpo de Cristo, ela não é corpo, ela é prótese. E prótese não é corpo, prótese não faz parte do corpo. Se você quiser viver uma vida individual, uma vida separada do corpo de Cristo, você não faz parte do corpo de Cristo. Então você é uma prótese, você não nasceu de novo. Se você é corpo de Cristo, você tem que estar envolvido com o corpo de Cristo, com os seus irmãos, com os outros membros. Se você é membro do corpo de Cristo, você tem que estar envolvido com os outros membros do corpo de Cristo. E tem que estar conectado com a cabeça. E quem dá a diretriz? Quem dá a diretriz? Cristo. Quem que dá a direção para a igreja? É o cabeça, que é Cristo. Vamos lá. Formalizar nossas obrigações mútuas como congregação ajuda a nós se comprometer com cada pessoa que se une à igreja. Tá? Também auxilia em relação, colocar um pouquinho mais na frente, também nos ajuda, irmãos, também nos auxilia em relação ao senso de dever, de responsabilidade e a molda nossos relacionamentos de discipulado. O que é isso? O que tem domingo aqui? Escola bíblica dominical. Está formalizado isso, sim ou não? Sim. Então nós temos um compromisso. Qual é o compromisso? Eu vim para a escola dominical. Amém? Nós temos um compromisso da terça-feira. Está formalizado, sim ou não? Tá. Então, está formalizado. Você tem a responsabilidade de vir na terça-feira no culto de ensino? Sim. Tá. Os ensaios. Eu falei para todos os líderes que no ensaio é preciso ter um momento de palavra, um momento, nem que for curto, de palavra, de ensino, de instrução e de oração. Amém? E os irmãos estão fazendo. Nesse momento é discipulado, sim ou não? É discipulado. Quando está louvando, quando está conversando, quando está dialogando, quando está reunido, é discipulado, sim ou não? É discipulado também, faz parte do discipulado, é um crescimento. E é preciso fazer isso várias vezes. Não é extraordinário, não é esporádico, mas tem que ser ordinário, tem que ser contínuo. E nós vamos crescendo. E quando você formaliza e coloca um dia estabelecido, o horário, a gente tem um compromisso, sim ou não? E nesse compromisso a gente vai crescendo. A gente tem uma relação de um senso de dever, de responsabilidade, que molda o nosso relacionamento discipulado. Olha que interessante. Por exemplo, eu estabeleci na sexta-feira, impreterivelmente, o discipulado nos lares? Ainda? Não. É por isso que não desenvolveu. Você está entendendo? Agora, quando eu falo assim, é de Deus ali, Dani lá, irmão Ivanildo ali, e a gente criar o compromisso, nós vamos estar compromissados em ter o dever disso. Por que ainda nós não estabelecemos? A gente tem um problema de agenda. Correto? Sim ou não, irmãos? Mas isso é muito importante. Lembra dos cultos dos lares? O resultado que dá? Quando se coloca ali, toda semana, tal hora, tal dia. Assim a igreja começou. Nos lares. Hoje as nossas igrejas estão cheias de agenda dentro da igreja e pouco trabalho fora. Lemos a palavra e falamos dela uns aos outros, passamos tempo uns com os outros, oramos pelos pastores e uns pelos outros, amamos, contribuímos, frequentamos as reuniões semanais, debaixo de oração e expectativa. Isso é discipulado, irmãos? Sim. Quando tem um dia estabelecido, tem senso de compromisso. As irmãs não estão no trabalho quinta-feira aqui? E as irmãs vêm no trabalho quinta-feira? Vamos lá, terá mais irmãs hoje ou terá mais irmãs na quinta-feira? Porque não foi estabelecido que todas as quintas-feiras é o trabalho com as irmãs? Quando coloca uma agenda, fixa a agenda, está lá, compromisso. Vamos orar, irmãos? Ok, vamos orar. Mas se não estabeleceu o compromisso, vai orar? Não. Você está entendendo por quê, irmãos, que a gente precisa de
alguém para dizer? Para mandar? Muitas vezes a gente reclama, né? Mas coisa boa é. Eu tive pastores sisudos. Meu Deus, tive muito pastor sisudo. E é coisa boa? Excelente. Eu sei que tem uns que exageram um pouco na sisudez, né? E na rigidez nas palavras, né? Tem uns que são um pouco até elevados na sua oratória, vamos dizer assim, uma palavra bonita, né? Não tem muita polidez, bruto, né? Porém, dá resultado ou não dá, irmão? Dá. Buscava ou não buscava? Orava ou não orava? Vinha para a igreja ou não vinha? E te ajudou a crescer na fé ou não te ajudou? Nossa, aquele pastor é muito duro, mas ajuda ou não ajuda, irmão? Quando é muito flexível, irmão, aí fica assim, ó, que nem tá. Não é? Amém? Mas é coisa boa assim que a gente vai aprendendo, irmãos. Quando tem compromisso, quando tem responsabilidade, tá? Na vida da igreja, de uma igreja, o crescimento e a saúde espiritual devem ser a regra. Amém? Devem ser a regra. O crescimento e a saúde espiritual. Tem muita igreja que não cresce, ela incha. Tem muita igreja que não cresce, ela incha. É assim ou não é? Grande campanha, grande mover. Olha, vem receber o teu milagre. E aí está lá um monte de gente idólatra. Idólatra do eu. Porque não está preocupado em como agradar a Deus, como servir a Deus, como amar a Deus e uns aos outros. Mas está preocupado em enriquecer. Está preocupado em ficar mais rico, mais próspero. Está preocupado com o seu umbigo. Eu quero a campanha da prosperidade, do dinheiro. Eu quero a campanha do não sei o que, do amor. Porque eu quero encontrar o amor. Mas não é aquela irmãzinha, né, desprovida que nem a irmã Lia, né? A irmã, não. Eu quero a Raquel da vida. E aí vai na campanha. É errado você buscar coisas boas para si, irmãos? Não. Mas não faça isso prioridade da sua vida. Faça a prioridade da sua vida glorificar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Amém? Faça isso a sua prioridade de vida. Deve ser normal ver as pessoas crescerem e amadurecerem espiritualmente. Por quê? Coisa boa é quando você vê um crente. Já teve essa experiência? Os senhores que estão aí na liderança de igreja há muito tempo, não é? Já viu alguém assim? Você vê a pessoa receber a Cristo como Salvador? A irmã Helena, que não está aqui hoje porque está trabalhando. Nós batemos na porta dela, a irmã Maria Neves foi lá, ó, com as irmãs. Falou de Jesus para ela, ela receitou Jesus ali na hora. A irmã Maria Neves começou a cuidar dela um a um. E visitá-la. Ligar para ela. Ela vai batizar dia 27 de novembro. Eu não mandei ela mudar de roupa, ela já mudou de vestimento. Eu não mandei ela carregar a Bíblia, ela já está com a Bíblia bonita, nova. Eu não mandei ela ler a Bíblia, mas ela está lá lendo a Bíblia. Por quê? Eu não tive muito contato com a Helena. Poucas vezes eu falei com a Helena, mas tinha uma irmã que é uma discípula de Jesus, a irmã Maria Neves. Ela está aí? Possivelmente ela teve alguma consulta, alguma coisa, ela não está, porque sempre ela está. Mas a irmã Maria Neves está lá, cuidando, zelando, ensinando ela a ler a Bíblia, ensinando ela a orar. Oh, glória! Um membro do corpo de Cristo, ajudando outros a seguir a Jesus. Coisa boa, você vê a pessoa mudando, deixando os velhos hábitos, deixando os vícios. Mas assim não foi com você, meu irmão. Um crente te ajudou a servir Jesus, te falou de Jesus, te acompanhou, ficava no teu pé, e está aí o fruto. Você está entendendo, irmãos? Então deve ser normal. Agora, se você... o anormal é um crente que passa 10 anos na igreja e não cresce, não amadurece. E existe isso, irmão, em nossas igrejas locais? Existe isso, irmãos? 30 anos na igreja e 30 anos arrogante. 30 anos na igreja e 30 anos prepotente.
que não tem um coração ensinável, porque tem crente que tem coração ensinável, é humilde. Você pode ensinar, instruir, que tem humildade para receber a orientação. Deve ser normal. Na verdade, o crescimento espiritual não é opcional para o cristão. Ele indica a vida. Eu vou repetir isso aqui. Na verdade, o crescimento espiritual não é opcional para o cristão. Ele indica a vida. Por quê, meus irmãos? Porque o que está vivo de verdade cresce. As coisas mortas não. Se a pessoa nunca viveu para Cristo, nunca nasceu de novo, ela não vai ter crescimento. Se a pessoa morreu espiritualmente, ou dorme, está morto espiritual, está insensível espiritual, pode ter certeza que não vai crescer. Agora, um crente vivo, de verdade, ele cresce. Em nome de Jesus, não compare a sua vida com outros, a não ser com Jesus. Mas compare a sua vida com a sua pessoa ontem. E aqui eu encerro, que eu não quero passar. Eu parei aqui. Compare a sua vida cristã com o ontem, o seu ontem. Você precisa crescer espiritualmente, melhorar cada dia, meu irmão, em nome de Jesus. E nós precisamos se preocupar uns com os outros, para que os nossos irmãos em Cristo possam crescer, amadurecer na fé, possam desenvolver na sua fé dia a dia, em nome de Jesus.